Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje estamos a retomar o estudo no livro de Levítico, no capítulo 4, onde temos falado neste livro sobre as ofertas pelo pecado. No último estudo, ficámos no verso 13, se está lembrado. Dissemos que a oferta pelo pecado tem apenas a finalidade de cobrir o pecado e não de removê-lo. O pecado, no fundo, está dentro de nós, faz parte da natureza do homem. Todo homem é pecador. Tenha ou não consciência disso. O apóstolo Paulo disse num dos seus textos: todos pecaram e ficaram longe de Deus. Esta oferta aqui que nós temos vindo a olhar no livro de Levítico, ela apresenta vários sentidos, ou é por várias razões que ela aparece. A primeira é referenciada ao pecado de ignorância. A outra tem a ver com o pecado dos sacerdotes. O animal mais valioso de todos eram os que eram usados nestes sacrifícios. E assim vamos encontrar aqui uma oferta de um novilho por causa da responsabilidade dos sacerdotes. Quanto maior era a responsabilidade, mais valiosa deveria ser esta oferta. Diz assim o verso 11 e 12 para podermos recordar um pouco e ao mesmo tempo entrar no nosso tempo aqui do livro de Levítico no capítulo 4. Diz assim o verso 11 e 12. O resto do novilho, a pele e a carne juntamente com a cabeça, as pernas, as vísceras e os intestinos, devem mandá-lo levar para fora do acampamento, para um lugar ritualmente puro, onde se despejam as cinzas e ali no vazador das cinzas será atirado ao fogo. As partes do animal que não eram carne eram levadas então para fora deste arraial. Eram levadas para ser queimadas. O mesmo não acontecia com as outras ofertas. Estas eram levadas à parte da oferta para fora e ser queimadas fora, mostrando assim a atitude que devemos ter face ao pecado. Quer dizer que não vale a pena encobrir o pecado, não vale a pena fingir que as coisas não são o que são. Ela deve ser retirada completamente da nossa vida. Quer dizer, por outras palavras, que devemos procurar acabar com ele na nossa vida. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 10 a 14, diz desta forma: os sacerdotes que prestam culto no templo dos Hebreus não têm o direito de comer as ofertas apresentadas no altar. O sumo sacerdote judeu entra no santuário com o sangue dos animais sacrificados para o apresentar a Deus como sacrifício pelo pecado. Mas a carne desses animais é queimada fora da cidade. Foi por isso que Jesus também morreu fora dos muros da cidade, com o fim de purificar o povo por meio do seu próprio sangue. Vamos, pois, ter com ele fora da cidade, prontos para sofrer o que ele sofreu. De facto, não temos aqui na terra uma morada permanente, mas buscamos a que há de vir. Vemos neste texto aqui a gravidade do pecado e a importância que Deus lhe atribui. Vemos por isso também que Cristo se fez pecado por nós. Foi Ele que morreu fora da cidade para nos salvar. Os homens pensam que o pecado pode ser tratado de qualquer forma. Podem pensar que podem negar o pecado. Podem até dizer, não, eu não sou assim tão mau. Hoje em dia é uma palavra que caiu em desuso. Ninguém gosta de usar esta palavra. Alguns até talvez já desligaram o rádio a pensar, que horror, falar destas coisas na rádio. Mas isto é algo que tem a ver connosco, tem a ver consigo e comigo, tem a ver com o nosso ser. O que leva as pessoas a negar o seu pecado? Eu penso que há algumas razões. Uma delas, talvez, é a própria ignorância de quem nós somos. A própria ignorância de quem Deus é. Talvez a própria ignorância da palavra de Deus. O pecado não deve ser banalizado, não deve ser para termo de brincadeira. Ele é sério, pois ele deixa marcas profundas na consciência das pessoas. É verdade que muitas vezes eu encontro pessoas que vêm ter comigo para conversar
e verifico marcas profundas, traumas tremendos, quer pelo seu próprio pecado, quer talvez até pelo pecado de outros, e pessoas que foram magoadas, talvez abusadas sexualmente, pessoas que foram violadas, pessoas que foram maltratadas psicologicamente, estão de rastos emocionalmente. Muitas delas deprimidas, abatidas, em depressão. E isto muitas vezes é consequência do pecado. Não estou a dizer que é só consequência do pecado. Por vezes é também. E é necessário que possamos tratar deste assunto com seriedade, não banalizando, não fugindo dele, com receio disto ou daquilo, mas encarando de frente, pois é a única forma que nós temos de poder tratar seriamente do problema e poder resolvê-lo no nosso íntimo. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo morreu fora da cidade, para que nós possamos ir até Ele, de forma a receber o perdão vindo das próprias mãos de Deus. Cada pessoa deve tomar consciência dos seus atos, deve ser sincera e responsável naquilo que faz. E deve perceber que Cristo é o único remédio capaz de sarar a dor da nossa alma. Muitos remédios, infelizmente, são oferecidos. Remédios muitas vezes humanos, da religião. Muitas pessoas acham que este ou aquele remédio é melhor que o outro. Mas o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há nada no mundo que possa eliminar o pecado do homem. Nada que possa remover o sentimento de culpa causado pelo pecado. Só a morte de Jesus Cristo. Porque se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Ele quer limpar toda a injustiça do nosso ser. É a única forma de sarar a nossa culpa. É de facto confessando o nosso pecado. Cristo pode eficazmente curar essa chaga da nossa alma. Só Deus pode oferecer o perdão dos pecados. Como sugere, estas partes do animal que eram levadas para fora do arraial para serem queimados. Os nossos pecados também deverão ser lançados fora para serem queimados. O verso 13 e 14 diz assim: Se foi toda a comunidade de Israel que involuntariamente transgrediu alguma proibição do Senhor e assim incorreu em culpa, quando se der conta da falta cometida, deve oferecer um novilho em sacrifício pelo pecado e levá-lo diante da tenda do encontro. É interessante notarmos aqui este texto. Ele fala de toda a comunidade, de um pecado involuntário de toda a congregação. Isto talvez para nós, sociedade mais contemporânea, esta sociedade pós-moderna, altamente individualista, nós não nos apercebemos talvez da responsabilidade social, da nossa responsabilidade coletiva. Mas é interessante ver que o povo de Israel tinha uma consciência profunda da sua solidariedade para com o outro. E isto revela exatamente a atitude coletiva do povo. Haveria pecado involuntário de toda a congregação e por isso deveria ser feito um sacrifício, oferecer um novilho como oferta pelo pecado do povo. Talvez se nós, como povo português, reconhecêssemos de facto as nossas falhas, as nossas culpas, certamente a nossa nação talvez seria bem diferente. Se nós conseguíssemos entender que há pecado de corrupção, que há pecado de mentira, muitas vezes de o falar nas costas, nós como povo português temos que admitir que muitas vezes é mais fácil falar nas costas uns dos outros do que encarar a verdade e conseguir encarar as pessoas de frente, falando com elas aquilo que nos magoou. E isso são pecados, creio eu, que necessitam ser confessados pela nação. Nós, como povo português, deveríamos passar por essa situação e confessar diante de Deus. Eu sei que há fatores históricos. É verdade que passamos durante muito tempo por um período de opressão que marcou claramente a nossa cultura, não permitindo que as pessoas falassem abertamente. Mas isso já passou há tantos anos. E é necessário, de facto, que nós, como povo português, percamos essa marca e comecemos a falar e a tratar dos assuntos face a face. Quantas vezes nós ouvimos a expressão que alguém deu uma facada nas costas de outro, no sentido de que traiu a outra pessoa. E isto é de facto algo que nós precisamos confessar, precisamos abandonar. O povo de Israel estava a ser alertado por Deus através de Moisés para que, diante do pecado coletivo, eles deveriam ter uma atitude, que era coletivamente confessar esse pecado. Quando o povo não fez isso,
certamente ele sofreu as consequências de manter pecados encobertos. E vemos como Jerusalém sofreu as consequências disso, quando no ano 70 foi completamente destruída e toda a nação foi espalhada. Há determinados pecados de uma nação que saem muito caros a essa nação. E nós certamente estamos conscientes também que se o povo português mudasse de atitude quanto, a fugir aos impostos, quanto à corrupção que muita gente pratica e até acha normal, certamente o nosso país seria bem diferente e bem mais próspero. E isto são pecados coletivos da nossa nação que necessitam ser confessados, admitidos e abandonados. O verso 15 diz ainda: os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho na presença do Senhor, e aí mesmo o novilho será degolado. Nós, olhando para este texto aqui, vemos como os anciãos representam a nação. Eles representam também, muitas vezes, a vida comunitária, a vida das igrejas, das comunidades. O livro do Apocalipse também nos fala destes anciãos. Deveriam ser eles os primeiros a representar a comunidade e a reconhecer as suas faltas. Era bom que os nossos políticos, os nossos líderes, não camuflassem as dificuldades do nosso povo, não camuflassem inclusive o pecado, mas pudessem assumi-lo como estes anciãos eram desafiados a fazê-lo. O verso 22 e 23 continua seguindo desta forma: se for um chefe a cometer uma transgressão e fez algo que estava proibido por qualquer mandamento de Deus, involuntariamente, é igualmente culpado. Se lhe fizerem ver o pecado que cometeu, deve oferecer pelo seu pecado um bode, sem nenhum defeito. Vemos aqui mais uma vez a falar dos príncipes, a falar dos governantes, a falar dos reis. Eles não estavam isentos do pecado. No fundo, o que o texto nos quer mostrar é que não há ninguém isento, seja sacerdotes, seja governantes, seja anciãos ou o povo comum, todos devem fazer a sua parte para a construção de uma sociedade melhor. Ninguém está isento de errar, ninguém está isento de pecar. No fundo, o grande desafio é podermos reconhecer as nossas faltas e poder então aí ter a oportunidade de nos emendar. Em todo o caso, por causa de uma posição, de um cargo ou os príncipes, eles têm uma responsabilidade diferente diante de Deus. Vemos que eles são chamados à atenção em particular, pois eles eram autoridades e são exemplo para os outros. Esta oferta difere das outras ofertas, porque a responsabilidade que estas pessoas têm também é diferente. No entanto, vemos que todos são iguais diante de Deus, todos têm culpas diante de Deus. Hoje em dia as pessoas querem de alguma forma chegar a lugares de chefia, a lugares de grande responsabilidade. Mas no entanto por vezes querem fugir dessa mesma responsabilidade. Querem no fundo ser reconhecidos pelo trabalho que fazem, ser homenageados pelo trabalho que fazem, mas por vezes não querem assumir as responsabilidades inerentes às funções que têm. E isso não pode ser. Nós temos que ser coerentes entre a responsabilidade que temos, a autoridade que temos e a posição que temos. E é isso que este texto aqui também nos fala, nos alerta. Aquelas pessoas que estão em lugares de destaque, aquelas pessoas que estão em lugares, de grande responsabilidade e autoridade, devem ser responsáveis por aquilo que fazem. Devem também ser responsabilizadas. Infelizmente, às vezes vivemos num país e numa sociedade que vai desresponsabilizando as situações. Quase ninguém é responsável por nada. Nunca se encontra os responsáveis de determinadas atitudes. Se há um problema numa localidade, nunca se chega a apurar exatamente quem foi o culpado e quem foi o responsável. E eu creio que isto é necessário ser mudado e transformado na nossa sociedade. Este texto bíblico fala-nos exatamente disso. Que os líderes, os políticos, os religiosos, são pessoas que são responsáveis. E são responsáveis diante do povo e diante de Deus. Infelizmente vemos que raramente os nossos políticos apontam as razões espirituais como algo importante a ser tratado. Muitas vezes é desvalorizado, achando que as questões espirituais não devem ser misturadas com a sociedade. Eu sinceramente creio que é um erro tremendo. Quando as pessoas olharem para a palavra de Deus como nós temos vindo a fazer e se aperceberem que afinal de contas a palavra de Deus tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa responsabilidade social, tem a ver com a nossa responsabilidade familiar, política, a nossa responsabilidade como cidadãos, certamente teríamos uma sociedade bem diferente
se nós vivêssemos os valores que a palavra de Deus nos aponta. Era necessário que os nossos governantes valorizassem de facto aquilo que a Bíblia é. Eu creio que há uma certa mudança na nossa sociedade. É verdade que hoje em dia há muito mais abertura para nós podermos falar da Bíblia e dos valores que ela defende. Nós vivemos numa sociedade cristã. Dizemos que o nosso povo é maioritariamente cristão. E isso é de facto algo benévolo, é algo bom. É importante continuarmos a valorizar aquilo que são os princípios da Bíblia e os princípios cristãos, pois eles certamente trarão uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, onde a marca deveria ser o amor. Isto são princípios fundamentais para a vida comunitária. O verso 27 aqui continua a dizer: se for um simples cidadão aquele que transgrediu alguma ordem ou algum mandamento do Senhor, involuntariamente, é igualmente culpado. Se lhe fizerem ver o pecado que ele cometeu, deve oferecer um sacrifício pelo pecado que cometeu, uma cabra sem nenhum defeito. Vemos aqui a importância de olharmos para as pessoas como iguais. Todos igualmente são responsáveis pelos seus atos. Os príncipes, os sacerdotes, o cidadão comum. E é interessante ver também a atitude que a comunidade deve ter. O verso 28 diz que se lhe fizerem ver o pecado que ele cometeu. A importância da comunidade, no fundo, chamar a atenção do indivíduo para as suas ações. Mais uma vez, isto vem frontalmente contra a nossa sociedade, contra a nossa atitude. Hoje em dia temos valorizado demais o indivíduo e esquecemos-nos da importância da comunidade. Esquecemos-nos da importância de poder olhar uns para os outros e perceber que o pecado do outro, aquilo que o outro faz, influencia direta ou indiretamente a nossa vida. Nós necessitamos de ter isso em mente e por essa razão devemos, quando olharmos para alguém que falha, ter a hombridade de ir ter com ele e conversar diretamente com ele. Este é um ensino fundamental para a vida comunitária, para a vida de uma sociedade saudável. Mais uma vez, a nossa sociedade tenta esconder as coisas. Se alguém falha, muitas vezes fala-se logo publicamente ou então nas costas, sem que se assuma diretamente quem o disse ou quem fez. E isso é tremendo para minar as relações numa sociedade. Era necessário que a pessoa que viu alguém cometer o pecado ir ter com ele, e então se essa pessoa tomou consciência do seu pecado, então ela deve sacrificar ao Senhor uma oferta para perdão do seu pecado. Nós sabemos que é Jesus Cristo quem nos limpa e purifica de todo o pecado. É Ele o único que pode realmente transformar a nossa vida. E quando nós depositamos a nossa fé no sacrifício de Cristo na cruz, então obtemos o perdão e a salvação. Nenhuma ciência humana, nenhuma ciência conhecida pode trazer ao homem essa paz interior que Cristo pode dar. Só Cristo dá. E esse é o desafio que eu lhe lanço. Vá até Cristo pela fé e confesse o seu pecado. Entregue o seu pecado nos pés da cruz de Jesus. E deixe Jesus operar esse milagre na sua alma, de transformar esse sentimento de culpa, essa angústia, em algo bonito. É algo novo. 1 João 1,8 diz: mas se confessarmos que somos pecadores, Deus é fiel e bondoso e há de perdoar-nos os pecados e purificar-nos de todo o mal. O verso 35 diz assim: o sacerdote fará igualmente por ele o ritual do perdão e do seu pecado ser-lhe-á perdoado. Onde é bem patente uma verdade importante. Ao pecador é assegurado o perdão completo dos nossos pecados, através da pessoa de Jesus Cristo. E isto é uma verdade incontornável nas Escrituras. Nós temos de nos aproximar de Deus com fé, pois é só através da fé em Jesus Cristo que os nossos pecados podem ser perdoados. E não interessa, mais uma vez, quem é a pessoa que os pratica. Se é um sacerdote, ou se é um político, ou se é um governante, ou simplesmente um cidadão comum. Está na nossa natureza sermos pecadores, mas também está na natureza de Deus perdoar os nossos pecados. Por isso, aproximemo-nos de Deus para receber esse perdão de Deus que Ele quer oferecer. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo subiu à cruz e morreu por cada um de nós, por si e por mim. E talvez você está lembrado daquela frase de Jesus Cristo quando Ele clamou na cruz:
Deus meu, por que me desamparaste? Esta frase de Jesus manifesta que Jesus Cristo tomou sobre si os seus pecados e os meus. Porque diz ainda a palavra de Deus: porque tu que não ouves o clamor da minha voz. Ó Deus, eu clamo de dia e de noite, mas tu não me ouves. Durante a noite eu não estou em silêncio, mas tu és santo. Esta é como se fosse a oração de Jesus Cristo quando ele estava pendurado naquela cruz. Deus não ouve enquanto os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e Deus. Por isso nós necessitamos de ir até Deus e confessar o nosso pecado, abandonar o nosso pecado. Deus quer perdoar as nossas ofensas. Por isso Jesus se entregou por mim e por si. Em Isaías 55, verso 7, lemos o seguinte: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós vemos como Deus se preocupa com cada um de nós, e os caminhos de Deus são caminhos de retorno à casa. São caminhos que nos conduzem a Jesus Cristo. O meu sincero desejo é que você possa hoje reconhecer quem você é e possa hoje também reconhecer quem Deus é e de alguma forma se reconciliar com Deus, pedindo-lhe perdão por aquilo que tem feito, pela forma como tem vivido. Este é o meu sincero desejo. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para esta tremenda palavra de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.